A gente começa aí, retoma o Estação CBN de hoje, falando aí desse registro de afogamentos aqui na orla de Macapá, também em alguns municípios, Calçoene, Cutias do Araguari. Isso tem levado muitas pessoas às redes sociais aí, comentando, né, e se preocupando com esses afogamentos. E aí a gente trouxe aqui o Coronel Sanches, chefe da comunicação do Corpo de Bombeiros. Coronel, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia. É importante esse momento para que a gente possa esclarecer, orientar a nossa população com todos os procedimentos na hora que se vá se divertir, principalmente em água. E também o Major Exídio Júnior, porta-voz do Corpo de Bombeiros, seja bem-vindo também. Bom dia. Opa, bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade. Importantíssimo para a gente estar tendo a oportunidade de ter acesso a toda a população do estado do Amapá, né? Principalmente as pessoas mais distantes, que estão ali próximo aos nossos rios e lagos. Então, importantíssimo. Eu quero agradecer aqui esse espaço. Contem sempre com a gente. Eu quero começar com vocês. A gente conversava aqui em off, antes da entrevista começar, conversava sobre essa falta de dados que a gente tem nacionais. Eu fui pesquisar aí, o último dado que eu tenho nacional é de 2023, foram registradas mais de 71 mil mortes em todo o país em decorrência de afogamentos. Esse número aí, 30% desse número, foram registrados aí, quase 30%, envolvendo aí crianças e adolescentes de até 14 anos. Então, é um número expressivo, né? É um espaço de tempo grande aí, de 2010 até 2023, como eu falei, são os últimos dados que a gente tem. E essas mortes aí por afogamento chamaram a atenção. E eu queria começar perguntando para vocês por que esse número, às vezes, ele aumenta e chama a atenção da gente, às vezes fica mais tranquilo, com a proximidade aí, com o fim do período invernoso, começa o verão, as pessoas ficam mais propensas a querer se refrescar e procuram mais os rios, enfim. O que leva a esse aumento? Me parece que às vezes é um aumento sazonal, não é isso? Exato. A nossa região ela é marcada por duas estações, né? Uma chuvosa, que é o primeiro semestre, e a segunda, que é o período de estiagem, um período de verão. Então, nesse período, as pessoas procuram mais os balneários, procuram mais as áreas de rios, lagos, para poder se refrescar. E é nessas horas que acontecem a maioria das ocorrências de afogamento, né? Eu queria te perguntar se é possível, para vocês dois, se é possível evitar esses afogamentos. Tem dicas para serem evitadas? Quem está acompanhando, gente, a nossa live no YouTube, tá vendo aí, acho que é o caso daquelas duas moças, né, que a gente comentava, sim. que estavam se afogando, né, e conseguiram ser salvas. Aí a gente está vendo o rio, acho que foi na frente da cidade, o rio cheio, né, com muita maresia ali, e por pouco não foram a óbito, né, não morreram, estão sendo salvas. Aí a gente vê uma moça aí sendo içada, né, do rio. Enfim, jovem, Olha, né? Falando especificamente dessas imagens, tendo como parâmetro essas imagens, num vídeo você não consegue ter dimensão de fato do quanto que está alta essa onda aí. Então, uma pessoa, a diferença aqui do nosso estado, nós temos uma orla que dá do canal do Jandiá até a Fazendinha em torno de 8 quilômetros. Uma pessoa, mesmo sendo da área de natação, mesmo ela sendo nadador exímio, ela numa situação dessa tem momentos que ela não consegue respirar, porque é uma onda atrás da outra. A diferença principal do nosso estado aqui nessa nossa orla é que pela parte da manhã, o nosso vento ele está em sentido contrário, ele está saindo da cidade em direção ao rio. Então ele está calmo. Tanto faz a maré estar enchendo ou secando de manhã, se você for na nossa orla, ela está calma. Isso inverte a partir das 14 horas. 2 horas da tarde, se a maré estiver enchendo, as marolas estão muito superiores a essa que a gente acabou de observar. E isso mesmo, uma pessoa sabendo nadar, ela não consegue nadar e respirar ao mesmo tempo. Então, imagina uma pessoa que não tem tanta habilidade, vai vir a óbito. Então, entra em desespero logo, com né? certeza. Ela, por sentir essa necessidade de respirar e a água vindo sobre o rosto dela, ela quer respirar e a água está vindo uma atrás da outra, ela entra em desespero e vai se afogar. O que é que a gente orienta quanto Corpo de Bombeiros? Nós temos uma situação de que, em determinado período do dia, o rio é seguro, outro período não é. Então, que você não vá nesse período. Se a maré está enchendo, se está ventando muito, não arrisque, não tente ir tomar banho, porque você pode facilmente ser puxado. Tem outro fator que é o nosso muro de arrimo lá. A água vai bater
vai levar você para cima e vai puxar para o fundo. Então, dependendo do ser humano que esteja nadando ali, uma pessoa mais gordinha, uma pessoa de cor clara, ela tem uma densidade menor, então ela consegue flutuar. Já uma pessoa magra, uma pessoa negra, ela é mais densa, ela vai para o fundo. Então, existe essa dificuldade. Com relação à densidade, isso é fato, eu posso até mostrar aqui. Você nunca viu um nadador olímpico negro. Por quê? Porque tem desvantagem. O corpo negro ele é mais denso na água. Então, com base nisso, é uma pessoa que seja magra, uma pessoa que não saiba nadar muito bem, tentar se arriscar para dar só um mergulho, esse mergulho já pode ser fatal, porque a onda vem, empurra para cima e leva para o fundo. Certo? Aí a pessoa entrando em desespero, rapidamente vai engolir água, vai ficar sem respirar e vai desmaiar, vai ter asfixia. Então, um alerta que a gente pede, que a população entenda, o nosso rio Amazonas é muito belo, mas ele é muito arriscado. Não se aventure, não permita que crianças possam ir para a nossa orla e tomar banho ali. Existe essa negligência por parte dos pais que a gente percebe. Tem crianças que estão na rua lá, os pais nem sabem que eles estão ali. Outro fator muito preocupante para todos nós é a situação da ingestão de bebida alcoólica. As estatísticas estão aí. Adulto, grande maioria, em torno de 90% dos adultos que vêm a óbito, que são vítimas de afogamento, ingeriram bebida alcoólica. A bebida alcoólica, você dentro d'água, você perde a orientação, então você não sabe como nadar. Você tem a ilusão de que está nadando para cima, você está indo para o lado, está indo para o fundo, você fica desorientado embaixo d'água. Então, ingerir bebida alcoólica, não se arrisque, não tente ir para os nossos rios, que vai ser vítima. Crianças, sempre tem que estar acompanhado dos pais. Eu vou levar meus filhos para tomar um banho na fazendinha, por exemplo. Qual é a profundidade, a altura do umbigo de uma criança? A criança consegue se divertir, qualquer situação ela fica em pé. A gente diz que dá pé, né? A criança está ali tocando na areia. Outra situação é que o pai precisa fazer um monitoramento. Vou deixar meus filhos estar tomando banho aqui, mas o pai tem que ficar andando por lá para ele sentir a profundidade. Existem situações arriscadas, igual na fazendinha, que existe a praia vai até uma extensão e de repente chega no canal. Essa variação de profundidade brusca, assim, de 2 metros para 5, é suficiente para uma pessoa vir a óbito. Teve um afogamento recente, né, em Fazendinha, a gente mencionava aqui. Sim. Foi exatamente um cidadão que estava ingerindo bebida alcoólica, brincando lá com os amigos, e de repente ninguém nem percebeu, ele só sumiu, desapareceu. Como ele havia desaparecido, o bombeiro foi acionado, nós tínhamos guarda-vidas lá, fizeram mergulhos lá, sem equipamentos, não encontraram, o corpo de bombeiros acionou nossos mergulhadores que ficam em sobreaviso, mergulhadores foram, realizaram o mergulho o resto da tarde, entraram pela noite. Mas essa dificuldade de não saber onde a pessoa sumiu traz uma dificuldade muito grande para o mergulhador, porque embaixo dos nossos rios, aqui embaixo d'água, você não tem visibilidade. Você está mergulhando ali no tato, então vai ter momentos que os mergulhadores vão passar próximo ao corpo e não vão ver. Só consegue resgatar se ele tocar. Então, quando existe a informação, não, o cidadão estava mergulhando ali, alguém viu, ele sumiu, aí fica mais fácil para a equipe. Vou pegar esse mesmo exemplo e vamos lá para a mocinha que desapareceu lá no município de Cutias. Né? O rio lá, na frente da cidade, existe uma rampa e uma praia. A criança desapareceu, mas ninguém sabia informar de fato onde. Algumas pessoas, ela estava brincando bem aqui. Então, para que vocês entendam, você chegou na beira do rio, era como se ela estivesse brincando na parte da esquerda. Aí nossos mergulhadores realizaram vários mergulhos, fazendo uma varredura completa, mas sem visibilidade. E é uma área longa, extenso lá. Fizeram todo isso durante a noite, amanheceu o dia, eles ficaram até 1h da tarde. 1h da tarde eu estava me comunicando com a equipe de mergulho lá, pegando informações. Eu acho que uns 20 minutos depois, exatamente foi no momento que eles foram obrigados a parar, que para você que nos escuta, a atividade de mergulho é a atividade mais arriscada do planeta. O mergulhador, ele não pode mergulhar o tempo que ele achar necessário. Ele faz alguns mergulhos, ele precisa ter um tempo de superfície, ele precisa ficar um tempo fora da água para que parte dos nitrogênios residuais que estão na corrente sanguínea dele sejam dispersados. Então ele mergulha e vai marcando o tempo de fundo dele. Depois ele precisa passar um tempo na superfície sem mergulhar. Então isso é feito, esse estudo, quando o mergulhador mergulhou durante a noite, passou a manhã mergulhando, os 4 lá, eles precisavam almoçar e precisavam ter essa pausa para poder reiniciar. E graças a Deus, nesse momento aí, nós tivemos a felicidade, os familiares continuavam lá na rampa e perceberam quando o corpo da mocinha veio à superfície. Então, graças a aquele familiar que estava lá atento, ele conseguiu ir lá e pegar. Então, a gente ficou muito feliz. A gente não está preocupado, se o bombeiro encontra ou não encontra. O importante é que alguém encontrou.
né? Diante das informações que a equipe tinha, eles fizeram um mergulho em toda aquela extensão, e é longo, né? Dava profundidade até de 18 metros, então eles deslocavam daqui de 0 até 18 metros e voltavam várias vezes para tentar encontrar. E ela boiou exatamente na parte direita, no final da rampa. Então isso mostra que é muito difícil você encontrar um corpo nos nossos rios por conta da visibilidade. Então o ideal mesmo é que os pais tenham essa responsabilidade de jamais abandonar seus filhos. A gente tem informações assim aleatórias sobre que a criança estava brincando e que o pai estava tomando banho. Em algum momento ali houve uma falha, e por conta dessa falha a criança veio a óbito. Então a gente pede, enquanto instituição, Corpo de Bombeiros, que você jamais permita que os seus filhos tomem banho sem essa revisão aí, sem que tenha um adulto ali próximo cuidando conta de fato, né? Prestando atenção e não brincando. Coronel, sobre essas orientações aí, a gente também falava da falta de sinalização, mas que me parece que já está sendo providenciada, principalmente ali próximo da rampa náutica, que é um espaço que as pessoas têm utilizado, né, para fazer banho, enfim. Seria importante, né, essa identificação ali com placas, assim, com informações, como o senhor mesmo falou, do melhor horário, né? Quem gosta, quem quer tomar banho no Rio Amazonas, do melhor horário para se fazer isso. Então, seria também um outro passo aí da corporação, não sei se isso vai acontecer em poucos dias ou daqui para o final do ano, enfim. Mas seria importante essa sinalização, né? Sim, sim. É um projeto que o Corpo de Bombeiros possui, de, primeiro, prevenção, depois orientação através da sinalização. As prevenções, elas vêm acontecendo com campanhas educativas. Foi feito com a turma que se formou de soldados, por exemplo, uma campanha, tanto da turma 1 quanto da turma 2, ou 23 e 24, né? Campanhas nos shoppings, na orla da cidade, orientando sobre as prevenções de afogamento. E o próximo passo agora é a gente educar com relação à sinalização visual. Olha, esse local é perigoso, esse horário é perigoso. Olha, quando tiver com essas condições do rio, é perigoso, você não pode entrar na água e achar que está seguro. Não está seguro, você precisa manter a vigilância, principalmente com essas dicas que o Isídio falou, e eu vou relembrar de forma bem didática, né? Primeiro, se você tiver com crianças, em momento algum você faz todas a verificação das condições naquele local, a criança precisa estar no máximo até a altura do umbigo e não tirar a visão delas em momento algum. Lembre-se, você ideal, Coronel, eu como mãe fazia da seguinte forma: eu ia para a água, levava as crianças, voltava da água, as crianças voltavam comigo. Exatamente. Não é? Assim, o ideal é isso. Eu tenho filho de 3 anos e eu sempre digo para minha esposa o seguinte: olha, se a gente vai para um balneário, se a gente vai para uma praia, se a gente vai para uma piscina, tenha a consciência de que nós não vamos nos divertir. Exatamente. Quem vai se divertir é a criança, nós vamos observar, nós vamos acompanhar, nós vamos fiscalizar. E aí ela diz: pô, amor, você não relaxa, você não se diverte, você fica só observando ou fica só preocupado com as crianças. Porque tem que ser isso. Os procedimentos de segurança de todo responsável deve ser isso. Ele não se diverte se ele levar a criança para um local onde tenha água. Não importa se for na margem de um rio, não importa se for numa piscina, esses procedimentos de segurança têm que ser constantes, sempre. Quais são os procedimentos? Observar sempre, constantemente, todo momento, em toda hora, a criança. Não pode descuidar em nenhum momento, porque a criança ela é muito dinâmica e você perde o controle muito fácil. Segundo, com as crianças, né? E aí a gente está falando de rios, de lago, mas não podemos esquecer das piscinas, tá? E aí, assim como será necessário fazer essa orientação de sinalização em todos os lugares possíveis das pessoas poderem tomar banho ou entrar na água, é necessário que também a gente oriente com relação a piscinas. E quem tem piscina em casa também, né? Quem tem piscina em casa. Se é piscina num clube ou se é piscina em casa. Essas piscinas precisam estar cercadas, fechadas,
com a orientação de adulto, para que uma criança não entre nesse espaço sem uma orientação. E com relação às crianças, e agora vamos para os adultos. Lembre-se que os dados que você mostrou sobre a Sobrasa, no Brasil, em torno de 5.000 mortes ano. No Amapá, 23, foram 38 em 2023, 2024, 30 e 2025, no primeiro semestre, chegamos a 14. Então, as campanhas de prevenção que o Corpo de Bombeiros acaba elaborando, elas reduzem e as pessoas acabam esquecendo e aí aumenta novamente esses índices, infelizmente. Com relação aos adultos, ingestão de bebida alcoólica é fatal, é um fator muito alto para que as pessoas acabem sofrendo afogamento. Então, se você bebeu um copo de cerveja, irmão, esquece piscina. Se você se alimentou, por exemplo, após o almoço ou após qualquer ingestão de comida, também não é uma combinação boa você entrar na água. Você precisa fazer uma avaliação. Como é que eu estou fisicamente para fazer uma corrida? Para fazer uma caminhada, não, tudo bem. Agora, para fazer uma corrida, não estou bem? Então, meu irmão, significa dizer que você não está bem para nadar. Porque a natação exige um esforço físico muito maior do que uma simples corrida. Então, esse é um termômetro para saber se você está bem ou não. E isso, óbvio, eu estou falando em condições normais. Imagina no Rio Amazonas, como o Isídio colocou, que tem uma marola, uma maresia, uma onda irregular, né? Ela não é uma onda regular que dá condições de você se manter ali. Mas é uma onda irregular que vem de todos os lados e acaba impedindo que você respire. Olha, eu queria agradecer muito, o nosso tempo a gente ultrapassou, mas assunto, para mim é utilidade pública, é serviço, esse alerta. Voltem aqui outras vezes, quando estiverem sinalizando, enfim, voltem aqui para conversar com a gente. Eu conversei com o Coronel Sanches, chefe da comunicação do Corpo de Bombeiros, e também com o Major Isídio Júnior, porta-voz do Corpo de Bombeiros, sobre esses afogamentos aí que têm acontecido, que a gente tem registrado aqui. Eu espero que vocês tenham ficado bem atentos a essas dicas aí de proteção, gente. Se vocês perderam essa reportagem, essa nossa entrevista e as nossas reportagens de uma maneira geral, vão lá no youtube.com/CBN Amazônia, acesse o nosso canal e podem acompanhar na íntegra. Muito obrigada e bom trabalho para vocês. 10h57.